Então, boa noite a todos. Hoje é dia 24 de agosto, já estamos quase no finalzinho do mês, domingo, e hoje o nosso encontro é com Joana, para a gente refletir um pouquinho das palavras de Joana, que explica tão bem o Evangelho de Jesus, né? Linkado no nosso dia a dia, na nossa vidinha, né? Básica de todo dia aí. Então, a Mágila vai fazer a nossa leitura, depois a Elis vai fazer, na sequência, a nossa prece, tá? Com vocês aí, meninas. Se dar a chance de ser bom novamente. O reinado da dominadora culpa está ameaçado. Existe uma chance de liberdade para aqueles que se consideravam prisioneiros de si mesmo. Agora há uma chance da paz voltar e voltar maior do que era. Que chance é essa? É a chance da prática do bem. Tudo que destruímos um dia poderá ser reconstruído através dessa ação. Cobrindo a multidão de pecados, o amor, através da prática do bem, nos concederá a liberdade que tanto sonhamos. As ações do passado não se apagam, é certo, feito mágica, mas as novas atitudes, quando alicerçadas no bem, produzirão tanta luz que o pretérito de sombras não mais nos assustará. As leis de Deus, perfeitas e amorosas, sempre nos dão exemplos dessa possibilidade. Almas que traímos, que maculamos, que transviamos, retornam ao convívio diário através da reencarnação para que agora as amemos. Se no passado destruímos, se fomos exemplo de descaso, indiferença e violência, voltamos para construir e exemplificar a conduta pacífica e agregadora. Se apresentamos condutas indignas, se faltamos com honestidade, sempre há tempo de recuperar a dignidade de sermos honestos de agora em diante. Não existe condenação eterna na legislação divina. Então, por que insistimos em nos condenar ao sofrimento infinito no íntimo? Auto-perdão não é sinônimo de condescendência, mas sim oportunidade de uma nova chance. O perdão divino se funda nessa realidade, dar uma nova chance de acertar. Assim, se Deus nos concede tal chance, por que não nos permitimos recomeçar? A consciência de culpa tem sua utilidade apenas como mola propulsora no início, para nos fazer verificar o erro e nos motivar à correção. Caso faça ninho na alma, passa a ser veneno perigoso e paralisante, atrapalhando o desenvolvimento do ser rumo ao seu encontro com a felicidade. Há uma chance de ser bom novamente, uma chance de iluminar a sombra. Há no bem a força de romper as grades, há no amor a libertação da culpa. Esse texto está no Momento Espírita, que foi colocado no dia 1º de janeiro de 2024. Então, boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece. Hoje a gente vai tentar cantar a prece. Então, espero que vocês consigam captar um pouco. Eu tô com um problema aqui de áudio, mas vai dar certo. Então, vamos lá. Viajante da luz, o teu amor sem fim, minha alma conduz até com os serafins, serafins, serafins. O teu olhar profundo, doce mistério traduz
carregas na fronte, tão luminosa cruz, serafim de luz, serafim de luz. Eu estive na terra, pregando a lei de amor. Curei a longos e cegos, assim mandava o Senhor. O falar em novos caminhos me puseram no madeiro com uma coroa de espinhos e hoje reflete luzeiro. Você acende essa luz e me dá meu negócio, porque se eu tiver de Agora escrever, sei quem tu és, o viajante da luz. Deixa-me tocar teus pés, Mestre divino Jesus, serafim de luz, serafim de luz. Que assim seja. Obrigada, Eli. Viu que brinde para todos nós, né? Boa noite para quem chegou depois. Hoje a Silvia está fazendo o trabalho do outro lado. A gente vai seguindo, né? Sempre trabalhando e sendo agraciado. Vamos deixar a Silvia com um pouquinho de inveja, porque nós ganhamos prece cantada. O nosso estudo de hoje, então, é Joana, né? A semana passada foi Paulo, e nós vamos seguindo nesse rodízio, né? Entre Paulo, entre Maria, entre Joana. Paulo ganhou duas mulheres para ele dividir o espaço aqui nos nossos estudos, né? Mas é interessante de ver como eles estão linkados de alguma forma. Afinal, é o ensino de Jesus, né? E cada um tem o seu jeito de falar, de nos trazer as mensagens, e a gente vai seguindo, né? Mas eu estava falando com as meninas mais cedo, né? Durante a semana, durante o mês, no nosso dia a dia, a gente conversa com pessoas, vai ouvindo história, tem outros trabalhos que a gente participa, e a gente fica observando, né? Muitas coisas, como as coisas acontecem, o que está, como as pessoas estão reagindo. A gente observa as redes sociais, tudo que é acontecimento, as notícias, enfim, os resultados das escolhas humanas, né? E a gente percebe um certo tédio, uma certa insatisfação, uma fome, uma não saciada, né? Uma angústia por encontrar algo que até quem procura não sabe exatamente o que está procurando. Isso tem causado muito sofrimento, dor, né? E a nossa sociedade, ela anda num patamar de sofrimento emocional que meio assusta, né? E a gente fica refletindo um pouco, né? E aí, quando a gente estuda Joana, a gente consegue ver o quanto o Evangelho de Jesus é terapêutico, e quanto o Evangelho de Jesus e o ensinamento de Jesus poderia nos auxiliar nesse processo, né? Minimizando esse sofrimento emocional das pessoas, né? E aí, fazendo uma reflexão,
A gente lê, a gente estuda, a gente observa e paramos para pensar como é que foi que isso chegou, né? Hoje em dia, como é que a gente chegou no estágio que a gente está, a nossa sociedade. Afinal, a nossa sociedade tecnologicamente está bem mais avançada, né? Imaginem que, não sei quantos anos atrás, um problema de dente, né? Se tinha um problema de dente, era arrancado no tapa ou na cachaça, né? Numa bebida alcoólica para poder anestesiar a coisa. E a nossa ciência e tudo ao nosso redor vem fazendo um bom avanço, uma boa evolução, né? Que nos traz certo conforto, certo facilita um pouco mais, né? Muita coisa, mas também tem muita coisa faltando, muita coisa sendo desejada e não encontrada. Isso está gerando um esgotamento, não se sabe do quê. A gente escuta muitas pessoas, muitas, em sofrimento emocional, que colocam que estão esgotadas de tentar, esgotadas de viver, entediadas. Tudo é enfadonho, cansativo, mesmo sem sair do lugar, mesmo sem fazer esforço físico. As pessoas estão se sentindo esgotadas dessa maneira. E o que faz que muitas vezes nos sintamos assim, cansados, esgotados? Tem pessoas que acordam de manhã para levantar um elefante. Já levanta esgotada, cansada de tudo. A gente sabe que a vida é difícil, né? Tem muita coisa que acontece no meio do caminho, né? O que está de errado, então? O que anda acontecendo? Aí eu ouvi uma palestra de um psicanalista, que ele estava falando desse vazio, dessa insatisfação das pessoas, né? E aí, se a gente fizer uma regressão na história da humanidade, né? Eu achei bem interessante o jeito que ele colocou. Ele voltou no tempo 500 milhões de anos, não dá nem para a gente imaginar o que é isso, né? Para a gente poder começar a entender um pouquinho uma coisa que se chama a dupla via do prazer. Para entender que, para que o prazer de fato ocorra na vida e que o esforço de viver seja suportável, há duas coisas que precisam estar juntas: a busca e a recompensa. Busca e recompensa o tempo todo. E aí, mais uma vez, claro que ele não falou isso, aí fui eu que fiz a comparação. Mais uma vez, a gente pode reconhecer a maravilha, a perfeição da criação. O nosso corpo humano é constituído de uma maneira fantástica. E ele vem evoluindo ao longo desses milhões de anos. O humano, naquela época, lá 500 milhões de anos, que sentisse fome, para ele não ficar parado ali com fome, ele precisava da motivação para buscar comida. E isso acontece numa área do nosso cérebro, que ativa a liberação da dopamina, que é o principal neurotransmissor envolvido nesse sistema, atuando nas vias que nos incentivam a buscar recompensa. E isso aí, seja do que for,
seja da comida, que eu estou usando o exemplo básico, né? Seja do agasalho, da segurança, da afetividade, do sexo, do amor, das amizades. Tudo isso há uma área no nosso cérebro que ativa e faz com que a gente busque. É um sistema de busca que existe desde o surgimento dos répteis, ou seja, isso tem muito tempo. Essa parte da busca é uma parte fundamental do prazer, que ele te impulsiona a buscar algo, né? Quando o ser sente a necessidade de algo, o sistema motiva, aciona esse movimento e faz o ser fazer algo, imaginar como ele vai alcançar aquilo. Lá na pré-história, o ser sentia fome e algo fazia nele lembrar, pensar, imaginar uma maçã. Vamos usar uma maçã, que naquela época não tinha cheeseburger, nem pizza, nem macarronada, né? Tinha maçã, tinha outros frutos e outros vegetais. Mas aí ele tinha que imaginar como é que ele ia encontrar. Faz com que ele tivesse que levantar e buscar. E vocês já pensaram nisso? Eu quero comer uma maçã. Ele tinha que sair caminhando, por vezes, distâncias e mais distância, em busca de algo comível. Hoje em dia não é assim. Ou seja, aquilo fazia, motivava ele ir atrás de um objetivo, que era encontrar algo para comer. Então, esse sistema faz com que o ser fazer esse movimento, né? Ação, mas faz com que ele tivesse que levantar e buscar, coisa que hoje em dia a gente é diferente, né? E esse sistema também, mesmo que ele fosse atrás de um alimento para saciar a fome, esse sistema ele é meio viciado em buscar sempre alguma coisa. Está sempre buscando alguma coisa. O ser humano está sempre buscando alguma coisa. E graças a isso, hoje em dia, nós temos tanta evolução. Isso vem de 500 milhões de anos. Lá no começo, eles até comiam um animal grande, tipo um leão. Mas como é que eles iam comer o leão? Leão, senta aí e fica quieto que eu vou te comer? Não. Eles sabiam dos perigos e eles tinham que ir descobrindo maneiras, né? Foi aí que descobriram, fizeram a lança, depois, com o tempo, descobriram o fogo e vão descobrindo sempre coisas que vão facilitando o seu viver, o seu dia a dia. Então, me perdi aqui, o ser humano precisava caminhar para encontrar, e isso exigia esforço, certo? Esforço, guardem isso. Enfrentar desafios, como o clima, outros animais, mas ele buscava, encontrava e partia para novas buscas. Com o tempo, o ser humano parou de caminhar tanto para encontrar a tal da maçã. Sabe por quê? Resolveram plantar macieira. E aí, o grande boom, um dos grandes boom que se teve na história da humanidade, da evolução da humanidade, é a agricultura. Porque aí o ser humano começou a plantar, a controlar, de certa maneira, a natureza. Mais à frente, inventaram outra coisa, o dinheiro. E aí,
além dele não precisar caminhar longas distâncias para achar a maçã, ele não precisava nem mais plantar a macieira. Ele tinha o dinheiro. Começou a invenção do dinheiro. E aí o foco era ganhar dinheiro. Eu tenho uma necessidade. Eu preciso ganhar dinheiro para chegar a atender aquela necessidade, para comprar coisas. Ilusoriamente, imaginamos o prazer de que a vida vai ter grande sentido quando eu conseguir comprar o que o dinheiro pode comprar. Só que não funcionou muito bem ainda. Não trouxe a tal da felicidade imaginada, que conforto, a facilidade de eu ter a felicidade de alcançar o meu objetivo. Porque a gente busca de maneira fácil, né? Para que eu vou andar eito? Para que eu vou plantar? Se eu posso simplesmente clicar no app do iFood, não? Mas aí a gente foi se perdendo, se acomodando. Essa acomodação ficou cada vez maior, está cada vez maior. E isso vai na contramão para o que nós fomos criados. E agora? Nós entendemos um pouquinho como nós chegamos aqui. Mas como é que nós vamos sair daqui? Aí é outra situação, né? Aí eu tenho que compartilhar, que eu esqueci do meu slide. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. E aí nós vamos buscar Joana para nos auxiliar a refletir nisso aqui. Vamos lá. Aí o João chegou bem na hora junto com a Joana, né? Veio com a Joana de carona, João? Então, para a gente entender um pouquinho essa longa história que eu coloquei, nós buscamos no livro Triunfo Pessoal, da Joana, capítulo 5, a luta contra as paixões primitivas, o vir a ser, que a gente pode ver lá na cabeça. A gente estava conversando, eu, Magda e a Elis, né, do quanto, quando a gente resolve ler um capítulo da Joana, de qualquer obra dessa, a gente enxerga Jesus e o quanto tem uma profundidade de conhecimento que toca a nossa alma. Então, nós vamos dar uma rápida olhada em alguns pontos desse capítulo 5 do Triunfo Pessoal, que fala do vir a ser, né? E ela começa justamente com essa frase: a imaturidade psicológica induz o ser aos enfrentamentos sucessivos do seu processo de individuação. Individuação é um conceito usado por Jung, a gente sabe que Joana usa muitos conceitos dele, né, no linguajar, já que ela ensinou ele, né, então ela usa ele. É um conceito que descreve o desenvolvimento psicológico de uma pessoa para se tornar uma entidade completa, autêntica, integrada, sem perder a sua conexão com o coletivo. E aqui, isso aqui dói. Por quê? Não sei vocês, olhando aí o dia a dia, as pessoas que estão à volta, a gente vê algumas pessoas crescendo materialmente, tecnicamente,
profissionalmente, mas perdendo a conexão com o coletivo. Por acaso alguém reparou na falta de paciência, de tolerância das pessoas em lidar com as pessoas? Perceberam isso? Depois da pandemia, então, tudo é virtual. Mais ainda. Ou nas redes sociais, tudo é virtual. Muito. Se eu não estou satisfeito, eu conecto, saio do grupo, deixo de seguir, bloqueio. A gente anda com dificuldade de conversar olho no olho com as pessoas. Alguém reparou isso? Será que o problema é o outro? O problema somos nós? Ou é uma falta de maturidade psicológica, como a Joana fala, que a gente não está muito afim de enfrentar esse processo? Como é que eu vou amadurecer, desenvolver a paciência, se eu não fizer uma prova de paciência? É igual aprender a dirigir. Tu aprende, vai lá, faz o curso, tem toda a teoria. Se você não pegar um carro, você não aprendeu a dirigir. E no começo você vai quebrar muita lanterna, vai dar uns arranhõezinhos no carro. Será que nós estamos numa imaturidade que nós não estamos tendo coragem de enfrentar esses convívios? Não? Segundo Joana, nós temos a necessidade desse mergulho no inconsciente de cada um de nós para descobrir as possibilidades de crescimento, ou seja, a revisão do que precisa ser reformado, a revisão daquilo que pode ser melhorado, consciente, sem crise, como o texto da Mágida, da culpa, né? A culpa ela né? Fica parada, não tem ação, né? O arrependimento já te provoca, te faz buscar um movimento, né? Para poder tomar uma ação e ajustar o que você precisa, né? Nós temos no inconsciente as nossas sombras. Lembra que a gente andou falando de sombra da última vez? Mas também as nossas forças para poder desabrochar os sentimentos saudáveis. Eu tenho dificuldade de lidar com aquela pessoinha, mas se eu estou nessa situação, eu devo ter forças internas que eu preciso liberar para poder fazer esse desenvolvimento e amadurecer psicologicamente para um relacionamento mais saudável. Querem falar alguma coisa, alguém? Porque sabe que eu engato aqui e vou embora, né? A gente precisa identificar o valor e os objetivos da vida e em nós o que podemos melhorar para que se possa equilibrar cada vez melhor os resultados. Muitas vezes, hoje em dia, a gente ouve que a justificativa de tanta coisa ruim é o materialismo, é a tecnologia, é a internet, a rede social, é todo mundo, é tudo, menos eu. Mas será que nós não temos condições em nós de nos levantar e tomar outra direção? Será que a gente não pode, não tem autonomia
de mudar para nós a nossa situação. Então, Joana coloca um pouco mais à frente a explicação de que vem dos outros, que perturbam e assaltam a paz de cada ser, possui mecanismos masoquistas que permitem a autocomiseração, a autocompaixão, a infelicidade no seu dia a dia. Faz sentido isso olhando o dia a dia da gente, das pessoas? Todo mundo está na nossa volta, da sociedade? Faz algum sentido? E vocês vão ficar quietos, né? Para mim, pelo que eu observo, Sim, faz todo sentido. faz, né? E esses mecanismos masoquistas doeu, né? A Joana tem hora que é sincera demais, né? A gente vai Sim. devagar com a gente. Vai devagar com a gente, né, Joana? Se eu seguir aqui, logo na frente, a Joana diz: toda vez que alguém foge de um enfrentamento psicológico, encontrá-lo-á adiante, mais desafiador e mais enraizado no self, aguardando solução equilibrada. Eu fiquei pensando, juro que eu fiquei pensando, né? Eu estava conversando com a Magda e ela tinha até perguntado se ia ficar só nesse capítulo, né? A Magda perguntou, vai ficar só nesse capítulo ou vai usar outras obras? Eu ri comigo, né? A gente não consegue nem fechar esse profundamente um capítulo inteiro, bem que a gente geralmente olha muitas outras obras, né? Vai aqui, vai ali, mas só essa reflexão, só esse trechinho já daria muito o que pensar, muito o que a gente buscar dentro de nós, né? Entender isso aqui no nosso dia a dia. Essa última frase da Joana, eu fiquei pensando assim, será que o comportamento de hoje já não é resultado do ontem? Esse comportamento generalizado na sociedade, será que já não é um reflexo desse adiamento de um enfrentamento necessário? Porque se a gente olhar a história da humanidade, né? Nossa mãe, a sociedade era muito cruel naquela época. Será que eu não estava lá? Será que eu não fazia parte daquilo tudo? Será que o enfrentamento não está sendo adiado? Né? Será que a gente está enfrentando há tanto tempo assim? E hoje os desafios estão sendo mais desafiadores, são maiores? Lembra aquele sistema que eu falei que foi implantado na nossa criação, né? O nosso cérebro, nos motiva a buscar sempre, a criar, a atender a nossas necessidades. Isso inclui também a necessidade de evoluir. Oi, Mari. A gente, eu não, talvez todos não estiveram aqui uma vez, o ano passado, eu acho, eu falei um pouco que a gente chama da pirâmide Maslow, que foi um psicólogo, né? Que ele fez uma pirâmide, uma escala das necessidades do ser humano, né? Desde a básica, da comida, do abrigo, até a do autorreconhecimento, do altruísmo. São necessidades que nós temos em nós. E, às vezes, a gente ainda não está conseguindo
buscar soluções, né, para satisfazer essa necessidade. O sistema aquele que a gente busca sempre, a gente vem sempre evoluindo desde lá dos primórdios, né? A gente busca essa paz, essa felicidade. Lembra do busca, recompensa, busca, recompensa. Nessa recompensa que nós, enquanto espíritos em evolução, nós buscamos, não é só comida, não é só o dinheiro, não é só o material, mas é algo além. E talvez seja isso, esse objeto de prazer que a gente não está conseguindo identificar e alcançar. Enfrentando situações que nos tiram do conforto, ou melhor, do comodismo, né, que a gente de repente se acomodou, né, e não está enfrentando para modificar as nossas mais tendências, nossas mais inclinações, as nossas paixões primitivas que a Joana estava falando. Essas inclinações mais ou tendências para atitudes primitivas, rebeldes, perturbadoras do equilíbrio emocional e moral são heranças e atavismo esculpidos no self, em razão da larga trajetória evolutiva em cujo curso experienciou o primitismo das formas ancestrais, mais instinto que razão, caracterizado pelos impulsos automáticos do que pela lógica do discernimento. Lógica do discernimento. Nós estamos ainda no instinto? Será que a gente está ainda preso nesse estágio? E de alguma maneira a gente não está buscando sair dele ou não está conseguindo entender como sair dele? Algum comentário? Vocês estão muito quietos hoje. Ok. Então, a gente vê com isso que está em nós a capacidade de enfrentar essa herança primitiva, que serviu, sim, para dar base, né? Se a gente não tivesse o instinto lá atrás, a humanidade não teria sobrevivido. Se a gente não tivesse esse mecanismo no nosso cérebro de busca, recompensa, nós não tínhamos chegado aqui hoje. E é esse também que vai nos auxiliar a chegar mais à frente ainda. Só que agora já está no momento da gente discernir melhor, da gente dialogar, compreender melhor. Isso tudo foi passado. Nós estamos vivendo o presente e construindo um futuro que precisa ser melhor. Melhor do que esse sentimento de vazio aí é que eu queria chegar, né? A gente precisa evoluir mais espiritualmente, emocionalmente. Estar tranquilo, estar equilibrado emocionalmente, amadurecer psicologicamente, evoluir espiritualmente, para que a gente não sinta esse vácuo, essa solidão que está tão amplamente aí falada e que está trazendo muito sofrimento. Reconhecer que a nossa felicidade está em nós e no coletivo. Lembra que ela falou lá na frente do coletivo? Nós precisamos
caminhar juntos, né? Não, eu não vou conseguir evoluir sozinho. Eu preciso ser levada e levar a outros, caminhar juntos. E aí Joana coloca ali que desde os primórdios do seu processo antropossociológico, quando se organizaram as moléculas responsáveis pelo cérebro réptil, que se formou ao impacto das ondas emitidas pelo si profundo, a imagem e semelhança arquétipa de Deus é portador de todos os valores profundos que devem liberar a argamassa celular para atingirem o esplendor, a individuação, o luminoso. Algum comentário? A Mágida sumiu, é isso? A Elis também? Vocês estão aí? Não, Lindinha, tá tudo certo. Tá. Estamos aqui Ah, tá. ouvindo. Não, pensei que. Vai que eu caí, estou aqui falando sozinha. É porque Tá são ótimo. bastante Tá reflexões, ótimo. né, Vera? E eu tô te ouvindo e tô processando em mim, tá? Então, qualquer coisa eu peço a Aham, palavra. tudo bem. A gente, a gente quando lê, a gente estava comentando, né? Quando a gente lê Joana, tem muita gente que não gosta muito de Joana porque acha difícil, complicado, mas ela é clara nas coisas. A Elisa agora falou uma coisa interessante, eu estou processando em mim. Eu acho que é isso que ela consegue fazer quando a gente lê Joana, a gente olha para dentro. Ela dá ela coloca, não é que ela dá uma bronca na gente, mas ela coloca de uma maneira tão clara e a gente identifica aquilo, mas completamente. Ela é cirúrgica, Vera. O que está aí é. Eu Ela cheguei é. agora há pouco. Boa Tudo noite, bem, pessoal. bem-vinda, boa noite. Exatamente, ela é cirúrgica e aquilo cala dentro da gente, o que ela fala. E aí tem Cala. que processar, como eles falou, ela é Isso. cirúrgica. Aí ele vem na recuperação o processamento. Veste a carapuça, né? Diga, Elis. Eu parei lá atrás em uma mensagem que você leu e eu fiquei reflexiva do porquê que as pessoas têm fugido, né, das outras, então Uhum. dos grupos. E eu penso assim que, de alguma maneira, parece que existe uma dificuldade em lidar com a dor, que eu penso que tem mais a ver com a geração mais jovem, né? Talvez de 50, 40 anos para cá. E, e assim, parece que depois da pandemia tem aquela sensação assim, poxa, eu já estou sofrendo tanto, já passei por tanta coisa, e ainda tenho que aguentar isso, não vou aguentar nada disso. Então, é uma coisa assim, meio. Eu acho que é um conflito geracional mesmo. O que eu percebo que as pessoas mais idosas, pelo menos as que estão ao meu redor, óbvio que é uma pluralidade, a gente está fazendo uma leitura que é baseada no meu olhar, mas que elas têm uma resiliência maior e uma maturidade maior, e uma capacidade de enfrentar os desafios e seguir. Então, existe também o fato de muitos de nós estarmos em momentos decisivos do planejamento encarnatório, a transição planetária. Alguns de nós estamos nesse mesmo padrão há milênios. Alguns companheiros que estão ao nosso redor, como diz a nossa companheira Maíse Braga, lá de Brasília, são companheiros que nós deixamos de ver por 1000 anos, 2000 anos. Então, a gente está reencontrando agora, porque chegou o momento de fazer o reajuste. A Terra vai passar por uma mudança. Então, é aquele momento onde estão sendo feitos os últimos acertos, né? E aí
é desafiador para esse espírito rebelde. E aí falo também por mim mesma, né? Por tudo aquilo que tenho sentido e vivido e vibrado também nessa sintonia. Depois eu vou mais tarde colocar um vídeo lá no grupo e é o Haroldo falando um pouco sobre isso, sobre esse momento que a gente está vivendo, né? E aí ele vai fazer uma conjuntura em relacionar isso com a violência, que é fruto também dessa intolerância, né? Mas é isso. Então a gente não está falando porque não está acompanhando, não, é porque estamos processando aqui. Tem uma coisa interessante a respeito de todo o trabalho que Joana faz, que é assim, só até agora, nesse momento que Vera falou, já foi falado exatamente a mesma forma, inclusive com as mesmas palavras, tá? Tanto em Emmanuel quanto em André Luiz. A diferença é que o trabalho de Joana, especificamente, é de padrões de comportamento. É a conexão das nossas realizações para o nosso interior, que é a única forma. Então, quando a gente está falando aqui, né, Vera e eles estavam falando sobre essa questão e Joana fala disso, não tem jeito da gente caminhar se a gente não olhar. Não tem jeito da gente mudar um padrão que já se criou hábito se a gente tiver tanto medo do sentir. Hoje, já tem tempo que está vindo, está sendo construído, nós estamos com medo de sentir. O que é sentir? A gente não pode escolher o que sentir. De que forma que eu estou querendo dizer? Né? Que é o seguinte, se a gente tem perdas, a gente dói. Se a gente tem lutos, dói. Então, sentimentos são correspondentes ao que a gente vive de experiência. Agora, quando a gente nega, a gente não cria o quê? A gente não cria o movimento que Joana fala. Precisa necessariamente que dentro de nós exista um movimento para que a gente caminhe, senão a gente fica. Eu estou falando especificamente quando ela fala do automatismo. Automatismo está lá no mundo maior de André Luiz, na casa mental. Então, assim, se a gente não se permite, como é que a gente vai lidar com processos, né, que estão ainda no nosso inconsciente, que dói tanto, tanto, tanto que a gente nega que eles estão ali. Então, ali está falando que está sendo geracional, mas está sendo por quê? Porque agora é o nosso momento e não tem jeito mais da gente se esconder. Até porque, olha, o que ela fala? Ela fala assim, e quando falou da culpa, a culpa paralisa. A responsabilidade faz a gente caminhar. Nós somos responsáveis. Essa coisa da culpa impede a gente, tolhe a gente. E aí ela fala que devem libertar da argamassa celular. Olha que coisa esplêndida. Ficou até assim. Devem libertar da argamassa celular para atingirem o esplendor, a individuação luminosa. Né, Silvinha? É quando fala em dor, né? Eu não peguei todo o estudo, mas diante das provas da vida, né? Diante das dificuldades, a gente se desespera, mas a gente tem que lembrar que o sofrimento, a dor, ela não é castigo. A dor, o sofrimento é um remédio. E a dor, quando a gente não vê a dor como um remédio, quando a gente não a trata como com esse efeito de remédio, quando a gente trata essa dor, esse sofrimento com rebeldia, com revolta, a gente afasta espíritos superiores, a gente afasta
bons espíritos, a gente afasta tudo que é luz e atrai espíritos imperfeitos, a gente atrai muita coisa ruim. E, e, a- e atrapalha todo o nosso caminhar, né? Eh, Então, essa dificuldade de olhar para dentro de si atrapalha o nosso progresso. E a gente não pode, a gente tem que aprender a olhar para a dor como uma etapa como uma prova, como esse remédio exatamente, como um remédio amargo, né? Como que você tem que tomar como curador mesmo. E a A É, gente gente tem que falou lá. exercitar, a gente tem que exercitar o seguinte: toda experiência é divina, toda vivência é divina. E se a gente não percorre esse caminho, como é que a gente vai ter um olhar de que a gente está caminhando? A gente precisa fazer isso. A gente tem que olhar e falar, então tá bom, então tudo isso está chegando para a gente, toda essa experiência está chegando para a gente, toda essa vivência está chegando para a gente, mas se eu não tiver, pela disciplina do auto olhar, perceber o que isso está trazendo para mim e tudo o que disso fará de mim, como é que eu vou ter e estabelecer algo que é imprescindível para a vida? Que Joana fala disso, né? Que é a construção da confiança, da fé, do saber. Então, não tem jeito. Vera tem muita coisa para falar, mas quando eu puder falar, eu gostaria de falar desses mecanismos masoquistas. Eu Tá, Verinha? fechei a minha câmera porque eu estou sentindo você está travando, então pode ser a minha internet. Eu Deve voltei ser. aqui o slide, Silvia não deve ter pego esse que a gente falou, dessa autocomiseração, da autocompaixão. A gente senta na beira da estrada e chora, como criança, imatura. E aí a gente não caminha. Então, este crescimento, ele segue, mas dói. Ele causa. Imaginem vocês que o nosso corpo, olha que a gente não vê. O nosso corpo, nós nascemos o quê? Com 50 centímetros. Nascemos com um pezinho todo pequenininho e vai crescendo. Os ossos, os músculos, os órgãos vão se desenvolvendo. Nós não sentimos dor, mas a evolução, o crescimento psicológico, o amadurecimento psicológico, a gente sente. E a gente senta na beira da estrada e chora. Fala, Magda, que tu queria falar aqui, né? É, Tu queria falar? então, desses mecanismos masoquistas. Isso é uma questão muito interessante que tem a ver com as escolhas que a gente faz e as tomadas de decisão sem a gente perceber. Então, assim, vamos falar primeiro do masoquista e a gente vai falar dessa ressonância. Eu nem vou falar de retroalimentação, porque também tem ali que é o masoquista. Eu só vou usar esses termos aqui, tá, gente? Eu estou pedindo uma licença aqui, porque ela está citando aqui. O masoquista e o sádico, eles se retroalimentam. Mas o que significa esses dois movimentos que se estabelecem ali? Existe o sofrimento, que a gente está caracterizando aqui como masoquista, e a gente está falando do sádico que impõe o sofrimento ao outro, tá certo? Só que tem um detalhe: o masoquista só se sente libertado quando vira o jogo e impõe ao outro que produziu a dor também o mesmo sofrimento. Por isso que se chama sadomasoquismo. Olha que questão. Mas o que é que acontece se a gente cria um hábito de relacionar assim?
Isso faz com que a gente acredite, de novo nós vamos voltar naquilo. Isso faz com que a gente acredite que afeto é sofrimento. Ou que a gente, ao invés de estimular o nosso crescimento e o nosso conhecimento para ir adiante e expandir e fazer essa conexão que Joana fala do ser integral, a individuação, Joana fala muito disso. Então, como é que é possível que isso aconteça se a gente está se afastando de tudo que é da nossa essência? E aí, o que acontece com essas questões? Qual é a base delas? A culpa. Culpa, remorso, ressentimento, vingança, e aí pronto. Aí a gente fica nas algemas. Aí a gente não está buscando aquilo que precisa. Para isso que Joana fala, né? Da gente se manter ali no primitivismo e a gente não ir para a ascensão que a gente precisa. Vamos seguir, então? Vamos processando isso, né? Deixando de lado os impulsos meramente instintivos que o vem guiando através dos milênios, agora desperta para a razão, descobrindo a essencialidade da vida que nele próprio se encontra como tendência inapelável do seu destino, que é a harmonia, a plenitude ambicionada. A gente ainda sabe que o grande mal da humanidade é o orgulho e o egoísmo, né? Daí geram as rebeldias, o não aceite, né? A nossa vida tem um processo, né? Chutou uma parede, o pé vai doer. E a gente gera encarnações futuras num sistema necessário para o nosso aprendizado. Mas quantas vezes a gente não aceita? E olha, eu estou para dizer para vocês, tem muita gente boa por aí que não consegue aceitar a vida, a encarnação que lhe foi dada. Não consegue identificar qual é o sentido dessa vida. Por isso que a gente fala, lá no começo a gente falou o quanto o Evangelho de Jesus não é assim, ai, é coisa religiosa. Não, é vida, é fato. Tudo que está escrito, todo o ensinamento do Cristo se responde às nossas ansiedades, às nossas buscas, às nossas angústias. Responde e nos esclarece o que está acontecendo à nossa volta. E nos orienta para prevenir ou ter controle para o futuro. Nós temos as condições de fazer. Há dentro da gente uma força, como a gente viu ali atrás. Cadê? Acho que passei, né? Os valores profundos, cadê a força que eu tinha visto? Bom, a gente acha daqui a pouco. A gente tem essa força dentro da gente, tem as dores, sim, mas a gente tem força, tem algo dentro da gente que, se for posto em movimento, o processo muda. Mas o quanto ainda não conseguimos enxergar isso.
frente ao dia a dia, frente à realidade, é tanta informação na nossa volta, tanta tentação, né? Que fica mais difícil, mais desafiador a gente modificar o nosso próprio caminho. Por que que algumas pessoas, em situações tecnicamente totalmente adversas, como é que eles conseguem ser felizes? Como é que eles estão sempre com um sorriso na boca? Como é que eles estão sempre gratos pela vida? E alguns que estão materialmente bem e não conseguem sentir essa satisfação pela vida. E aí compete a todos nós, quando estamos melhorzinho, né, digamos assim, auxiliar aquele. Porque não é conscientemente um comportamento que ele esteja fazendo de ruim. A pessoa não consegue ter alcance de compreensão disso. Simplesmente é como uma criança que não compreende várias coisas. A gente, quem estuda, sabe do desenvolvimento de uma criança, da sua percepção de mundo. E nós, enquanto espíritos, também fazemos esse movimento, essa evolução, né? Então, ao mesmo tempo que Joana, às vezes, pode nos parecer dura no que ela fala, ela nos traz a realidade, nos traz a condição de que nós somos capazes, sim, de mudar, de valorizar, de determinar o nosso futuro, de vir a ser, de nos transformar. A gente, às vezes, olha para uma pessoa, um espírito evoluído, né? Ou os santos. Eles não nasceram santos, não, não nasceram evoluídos. Eles fizeram a caminho, assim como nós estamos fazendo a caminhada, cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade. Mas nós fazemos, sim, e temos condições, sim, de modificar. E aí é que está, hoje em dia, a Magda falou, agora não vou lembrar a frase dela, está na hora da gente despertar para a razão. Se ligar mais um pouco, acreditar na gente, que a gente vai conseguir fazer. Nós precisamos modificar o nosso caminhar. Algum comentário? Vou contar a história. Fala, Magda. Fala. Quer falar? Não, é que... Não, não. Tudo normal hoje. Não, amor, é Eu... porque tem gente que postou um tanto de coisa no chat, eu não sei se você quer que eu Ah, passe não. para Lê você ou então você para mim, porque eu continua. não estou vendo. Eu não consigo A ver daqui. Mari, tá, a Mari falou assim, Vera, talvez seja usando máscaras sociais. Não sei se ela quer elaborar esse Talvez. pensamento ou não. Quer comentar, Mari? Eu estou lendo o livro dela, porque eu quero também entendê-la um pouco, né? Que é Garimpo do Amor. E aí ela diz para a gente bem claramente que nós camuflamos muito, porque o primeiro processo é o autoconhecimento. E você chamou a atenção disso. Você sempre chama a atenção da gente, né? Que enquanto a gente não faz esse autoconhecimento e depois analisa o que nós somos, e não é só fazer autoconhecimento, mas é também fazer, eu esqueço outra palavra, mas é como se você identificasse e a partir daí você vai se retrabalhando. Só que muitos de nós, e eu me incluo,
dá medo de enxergar quem fomos, quem somos hoje, porque o resquício está aqui em nós. Basta que a gente se desconecte um pouquinho, tenha um pouquinho de vacilo que o homem velho ou a mulher velha, ela se mostra. E hoje eu estava fazendo a minha prece de manhã, eu nunca tinha visto uma mensagem do Emmanuel em que ele fala quem são os companheiros espíritas, nossos companheiros espíritas, né? E ele coloca lá tantas situações, sabe? Tantos aspectos que eu me vi, e agora a Joana, ela vem trazendo pra gente, né? Que o que a gente coloca, pelo menos o que eu vejo, e eu falo como cientista social, a gente hoje é a sociedade das redes sociais, da mídia. Nós somos hoje, nós não somos mais aquelas pessoas que olham nos olhos do outro. Nós não sentamos mais para conversar face a face. Nós estamos com o outro, mas a gente está com o celular na mão e sempre se conectando. E aí a gente, quando vai tirar foto, a gente seleciona aquelas que são mais apreciáveis, aquela que mostra o que a gente quer e não o que a gente é. E nesse processo a gente vai mascarando situações, porque para nós o importante, para a maioria de nós, né, o importante é mostrar para o outro aquilo que eu gostaria de ser e não aquilo que eu sou. E quando eu me camuflo nisso, eu acabo deixando de aproveitar essa oportunidade que a gente tem da reencarnação para que a gente se melhore. Então a gente vai postergando. Tem não sei qual foi o slide que você falou, você teceu um comentário, e aí eu vejo assim que a nossa sociedade hoje atual é a sociedade do postergar. E eu sou dessa. Eu tenho 3 projetos para analisar. Eu passei um mês de férias, eu tenho que entregar amanhã. Amanhã que eu vou fazer. Aí eu fico nessa tortura. Por quê? Ainda vou fazer amanhã de manhã, que a minha reunião é 3 da tarde. Mas a gente vai fazendo isso, né? Então, Joana, ela chama atenção, se nós tivermos disciplina, se nós conhecermos realmente quem nós somos, a gente vai passar a se amar. E ao nos amar, a gente vai se aceitando e vai se burilando, e vai se garimpando e vai se melhorando. E aí eu vejo que para que isso não aconteça, a gente vai para o trabalho, a gente se maqueia toda, né? A gente veste a melhor roupa que tem para não ir, para não mostrar que a gente está triste, arruma o cabelo. Não que a gente tem que ser relaxado, né? Mas assim, a gente sempre se mostra numa roupagem que às vezes não é. Exceto aquelas pessoas que nos conhecem muito bem, é que elas sabem que mesmo que eu esteja com uma roupa legal, com o cabelo arrumado, com uma maquiagem, olha pra gente e diz, você não tá legal. O que aconteceu? Então, como a gente não olha mais nos olhos dos outros, como a gente não conversa mais, a gente está passando batido nisso tudo e desperdiçando a oportunidade que nós temos hoje de melhorarmos. Então, acho que foi a Elis que colocou que ela estava, não sei qual foi a palavra, mas assim, como se ela estivesse absorvendo, compreendendo, maturando, né? Joana, que eu vejo que Joana, eu penso que dá para a gente estudar até miudinho, sabe? Porque é muita informação. Um slide desse dá se a gente for ao pé da letra, é muita coisa. Quando você coloca aqui, deixando de lado os impulsos meramente instintivos, que o vem guiado através dos milênios. Olha só, milênios com nossos impulsos instintivos. Que impulsos são esses? Da maledicência, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, quem sabe, né? Porque são instintos. E aí, quando a gente olha, quando eu estou assim, muito nessa vibe, né,
instintiva, aí eu vou, assisto um pouquinho a vida de Jesus, então de Paulo, para me inspirar um pouquinho e aí a gente pensar, né? Hoje talvez a gente tenha mais facilidade de se melhorar. Não sei, talvez não. Talvez hoje a porta larga esteja muito mais larga, muito sedutora que antes. Porque antes não tinha avião, não tinha carro, não tinha as cidades que eram muito distantes, que são hoje distantes. Parece que era tudo muito próximo, quando Jesus fez aquela sua caminhada. Mas hoje, esses distanciamentos do tempo e do espaço, e ao mesmo tempo que é distanciamento, mas ao mesmo tempo também aproximação, acabam nos afastando de nós mesmos, que é o mais triste. Quando a gente não para refletir e sentir essa fala da Joana, que eu vejo assim, ela diz assim para a gente, ei, pensa, reflita, eu estou te dando as orientações de como você deve seguir. Dá para parar um pouquinho? Parece aquela mãezona, mas é uma mãezona muito intelectualizada, que a gente não consegue talvez acompanhá-la, mas é aquela mãezona. Por isso que eu penso, sabe, que a gente usa muitas máscaras mesmo, porque no nosso íntimo a gente está triste, a gente não está legal, a gente está num ambiente cheio de pessoas, mas quem está conectado com nós? Hoje eu fui fazer, eu sou praticante de yoga, né? Então eu fiz yoga de manhã, aí eu fui à tarde para um espaço que é bem em frente da casa, que era dos meus pais, e aí a gente fez pranayama, depois fez yoga, depois fez dança circular. Mas por incrível que pareça, eu estava no meio de tantas pessoas, mas eu estava tão sozinha, que eu só conseguia conversar com as árvores que olhavam para o céu. Porque, assim, lá onde eu estava, né, é cheio de árvores. E a gente falava de amor, a gente falava de conexão com a nossa espiritualidade, mas eu estava assim. E as pessoas falando que estavam felizes, que estavam não sei o que, eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou desconectada disso tudo. Então, eu não sei se eu estou viajando muito, mas eu vejo que a Joana ela me faz olhar muito para dentro do meu eu e tentar responder algumas questões que ainda estão muito ligadas a esses impulsos instintivos. Contigo, Vera. Eu queria falar Antigamente, rapidinho, que Vera já está terminando. Eu acho que a gente tem que, assim, para a gente não se perder do que seja a nossa doutrina, a nossa, que eu falo, é a nossa doutrina de amor, né? A doutrina espírita, ela é cristã. Quem é o nosso guia é Jesus. Tudo que foi trazido e continua sendo trazido desde lá de trás, né, do cristianismo na essência, é de Jesus. E a doutrina espírita, que nos é apresentada no século XIX, ou seja, é para a gente poder vivenciar ela, é um pedido de Jesus. Joana é um pedido de Jesus. Emmanuel, André Luiz, o Pentateuco, todas as obras são um pedido de Jesus. A gente não pode se distanciar desse olhar. Porque se a gente desconecta isso, a gente não vive o que a gente tem que viver. Senão a gente se perde disso. Quem é o nosso guia é Jesus e é um pedido dele. Joana veio trazendo a essência de um pedido de Jesus, tanto quanto aqueles outros espíritos luminares de escola que estão em todas as obras que são trazidas. Para quê? A gente não está mais no momento de distanciar. Ele veio para dizer que a gente é irmão. Ele veio para mostrar
que é isso na nossa vida. A nossa vida é vida em abundância. Então, assim, quando a gente fala das nossas questões internas, a única sustentação, a única estrutura que a gente tem para lidar com essas circunstâncias e essa vivência, a gente não se perder disso. Eu estava conversando com uma pessoa que me relatou um momento de muito sofrimento interno, mas ela só se deu conta depois que alguém próximo a ela disse: você tem que procurar ajuda. Que ela estava com fúria com relação a uma vizinha. E ela estava tendo pensamentos de fazer movimentos muito graves com relação a essa vizinha. E aí eu conversando com ela disse assim, e ela é espírita. Eu virei para ela e falei assim, mas e se nessa madrugada, se você pensasse em Maria e fazendo um pedido para você? Não faz isso, faz assim. Você já sabe de tanto. Nesse momento, se você pensasse que Jesus está do seu lado e fazendo um único pedido, então todas as vezes que a gente se sentir aquém, a gente vai se lembrar que Jesus só faz um pedido para a gente. E a gente se concentra nisso. E a gente vai colocando em conta-gotas isso na nossa vida. Porque é para isso, e é só por isso. 500 milhões de anos atrás, o nosso desafio era encontrar uma maçã para comer. Hoje, o nosso desafio é outro, mas porque a gente já fez o aprendizado do passado. Então, estamos evoluindo, né? E se eu ia contar uma historinha, mas já está bem adiantado, nós precisamos acreditar em nós. Nós somos filhos de Deus. Nós somos orientados pelo Cristo. Nós temos uma galera no plano espiritual e no plano material sempre nos orientando. Vamos confiar na gente, confiar na espiritualidade, confiar em Deus, para nos transformar cada vez mais. Nós já fomos aqueles homens do passado. Hoje nós somos o que somos, resultado do passado. E nós vamos chegar a ser espíritos muito evoluídos. Há uma pedra bruta em nós, mas que podemos polir e transformar em diamante. E Joana está sempre nos orientando. Se ela fala, se nos dói ainda, nos incomoda, é porque a gente ainda deixa um pouquinho do nosso orgulho. Oi, Margarida. Ela estava falando alguma coisa? Então, assim, vamos lapidar o diamante que nós fomos. Se Jesus confia na gente, nós também temos que confiar em nós. Então, vamos caminhando devagarzinho, mas sempre se apoiando, porque a gente precisa um do outro, né? Você queria falar, Margarida? Queria falar assim, há muito tempo. Vá, É o seguinte, o que fala. eu acho, que eu sinto, né? Que eu sinto que a gente agora está com dificuldade, eu pelo menos tenho, dificuldade em ouvir o outro, aceitar o outro. Olha, eu tenho reunião com o meu psicólogo e para eu aceitar ele é difícil, porque as pessoas não querem entender o âmago seu. Então é difícil você ler, como eu leio muito, Joana. E aí, para você chegar a essa parte assim da psicologia, é muito difícil. Eu estou sentindo muita dificuldade. Às vezes eu digo assim, vou deixar de assistir tudo,
porque eu me sinto assim, entendeu? E eu antigamente não era assim. Eu era muito, aceitava todo mundo, conversava, ficava ouvindo, tinha reunião com o pessoal, e agora está sendo muito difícil. Eu acho que a gente está numa situação agora que isso é tudo muito rápido, você não pode fazer nada, entende? Não, não se aceita. Eu estou assim, É, não é sei um. o que vocês podem me ajudar. Eu conheço bem essa história, mas assim, vamos confiar em Deus, né? Escuta teu Bote aqui para a coração. gente ouvir. Oi? Eu não estou Ah, ouvindo, pode falar. escuta teu coração, né? Escuta, leia, continua no caminho, né? Realmente é bem o que eu estava falando lá no começo. É o esgotamento que a gente entra. Mas assim, nós vamos conseguir sair, nós temos como sair. E isso está dentro da gente, dentro de nós. O que me faz bem, o que me faz mal. Né? É bem, bem complexo, mas é difícil? É, mas é possível. É que a gente precisa persistir mesmo. Fala, Mário. Vera, é isso mesmo que a Joana propõe para a gente. E quando a gente chega nesse momento de conseguir fazer essa Eu não reflexão, estou ouvindo parar, nada. a gente está nesse caminho, no caminho hoje da renovação e da mudança. Então, o que a Margarida está passando é o início dessa renovação. E aí que você fala, deixe o seu coração, ouça o seu coração. O corpo da gente, as nossas emoções, elas dizem pra gente, segue esse caminho, não segue esse caminho. Só que às vezes a gente esquece de fazer isso. Então, o que você está falando para ela é prudente, porque a Joana, ela fala dessa forma pra gente. Se você já tem condições de olhar para você, enxergar e continua seguindo, porque não dá mais para retroagir, você tem que seguir. É isso mesmo. E Nós não vamos chegar lá. desistir, Isso. não Nós vamos desistir. chegar lá. Fala, Silvia. E se você já está enxergando, isso é um passo muito grande. Se você já está enxergando, isso é ótimo, Margarida. E não desiste. E Então é também tem uma ouvir outra cada vez coisa. mais e as dificuldades fazem parte. Cada vez mais terão dificuldades. A gente está aqui para ter dificuldade mesmo. Cada vez mais terá dificuldade, Margarida. Faz parte da nossa caminhada. E essa dificuldade não é só tua, é de todos nós, Margarida. E o importante é que você não está Eu sozinha, acho aqui todos muito nós. difícil esse negócio. É, e é mesmo, Margarida. Né? É muito difícil. Só que você Fosse não está fácil, não tinha sozinha. graça. É, Tem uma outra Uhum, coisa também, Lindinha. é verdade. Confia que Deus jamais, jamais, jamais faria com que a gente É verdade. viesse para nos encolher, querido. Oh, meu Não é Deus. possível. Você não está ouvindo, né? Está com dificuldade de ouvir? Não, Eu acho que sim. acho que ela Acho que ela está. está falando que está com que a dificuldade de gente ouvir. está aqui para ajudar a segurar a mão do outro. E aí a gente não seria possível. Confia de que você está vindo aqui para, na verdade, para viver o oposto disso, de encolher, da gente Vem cá, sentir. Carol, eu não estou ouvindo nada.
Ela não está ouvindo, entendeu? Ela não está ouvindo mesmo, tá? O som deve estar chegando difícil para ela. É uma pena. É, Depois a gente manda mensagem para ela. e o Mas importante é que quando a gente tem a consciência, né, de que nós somos irmãos em Cristo, a gente percebe que a gente não está sozinho nas dificuldades, que quando a gente precisa de mão, são tantas mãos que nos vêm em encontro para auxiliar e que é as verdade. dificuldades, né, tem tantos sirineus, né, que nos auxiliam a segurar as nossas cruzes, que o importante é não desistir nunca. E quando a gente já consegue enxergar o para dentro de nós, para dentro de si, isso já é um passo muito grande. O importante é nunca desistir, porque a gente nunca está sozinho. Incômodo da acomodação. É o início da mudança. A gente se incomoda e faz o movimento de redirecionamento, né? Mas a gente está bem avançado no tempo. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Não ficou ninguém para prece, né? Definido, né? Posso Quer fazer, fazer. Silvio? A, Pode? Então a Mari faz. tá. Que eu tô E em nós falta. somos, só para lembrar que nós somos diamantes, então é boa noite, diamantes. Até quer dizer, semana que vem eu não vou estar, mas o grupo vai estar. Que a gente tenha uma bela e abençoada semana. Obrigada, meninas, por participar. Mari, obrigada Boa pela prece. viagem, Vera. Obrigada. Ainda tem a semana inteira para estar aqui, só trabalhar. Vai, Mari. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Sentir Joana próximo de nós. Agradecer por tudo que ela tem nos orientado, nos conduzido nessa caminhada, como bem chamou a atenção a Vera, sendo orientada por Jesus. Que consigamos, querida Joana, mesmo que seja um pouquinho da tua mensagem, absorvê-la, introjetarmos em nossos corações, para que consigamos vivenciar, primeiramente conosco, e sempre olhar para cada conquista, mesmo que ela seja milimétrica, mas sempre com sentimento de gratidão, posto que estamos para vencer as dificuldades, aprender e seguir. Que consigamos olhar para nós como essa pedrinha de diamante que é lapidada até chegar naquele formato brilhante, pois assim somos, diamantes. Mas ainda talvez estejamos passando pelo processo de purificação. E assim agradecemos a devoção, o cuidado, a condução desse trabalho voltado para ti, Joana, por meio especialmente da Vera, que ela possa ter uma semana de amparo e que ela possa fazer a sua viagem com teu amparo. Não que nós não mereçamos, mas também tenhamos o mesmo aconchego que estamos pedindo para ela. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão, Joana. Gratidão, nosso querido Divaldo, que estão todos no plano espiritual, mas provavelmente continuam trabalhando por nós. Queridos, damos por encerrado nesse momento esse encontro da noite de hoje e que possamos estarmos conectados junto a Joana no momento do nosso sono reparador.
Se conosco, Mestre Jesus, não só hoje, mas agora e para todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meninas. Tchau. Que assim seja. Boa noite. Dona Vera.